E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, trazendo as últimas notícias do São Paulo, que infelizmente foi eliminado nos pênaltis ontem. Eu já quero que você comenta aí quem, na sua opinião, deve ser limpado do time do São Paulo. O São Paulo deve passar por uma reformulação no seu elenco e o Zubeldia deve mudar o time. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E para me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos, estamos na busca dos 15 mil. Dá essa força aqui para esse jovem São Paulino. A gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, eu vou trazer a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar sobre o que o Zubeldia deve fazer, quais as mudanças que o Zubeldia deve fazer nesse time daqui para frente, porque o São Paulo ainda tem um objetivo: se classificar diretamente para a Copa Libertadores do ano que vem. Créditos e direitos autorais estão deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Fala, Bel, bom dia pra você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes, técnico Botafogo. Esquece que o passado faz parte sim da história, senão o Botafogo não seria tão grande quanto tem essa história rica. Mas como você falou aí, os dois times agora pensando no futuro, principalmente aqui o São Paulo, por conta dessa eliminação, só tem o Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, Abel, a torcida do São Paulo aplaudiu o time, inclusive o técnico Luiz Zubeldia, aplaudiu o treinador, que carregou muitas críticas dos torcedores nesses últimos jogos, nas últimas eliminações da Copa do Brasil e também da Libertadores. Nesses últimos 7 jogos, o São Paulo fez apenas 3 gols e conseguiu apenas uma vitória contra o Cruzeiro. Então é um time que não se acertou no ataque, mudou a postura nesses últimos jogos e o treinador, claro, foi bastante criticado. Ele tentou acertar o time ali na frente, sem o Ferreirinha, buscar uma forma do time jogar, mas o São Paulo não conseguiu marcar os gols e a gente viu os mocinhos saindo como bandidos dessa partida, o Lucas e o Caleri, os dois que perderam pênalti, o Caleri na decisão por pênaltis e o Lucas no tempo normal. Então, apesar disso, todas as críticas, o São Paulo saiu aplaudido, sai com uma boa impressão da Copa Libertadores, porque o time lutou bastante, principalmente a luta no segundo tempo, mas o técnico aí vai ter que corrigir essas críticas. E o treinador já falou na entrevista coletiva, o Zubeldia, que o São Paulo tem que sim lutar pelo Campeonato Brasileiro, mas é uma situação bastante complicada do São Paulo. Eu peguei as duas viradas na história aí do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, as maiores viradas, em 2009 e o ano passado, para a gente fazer uma comparação. O ano passado, na 27ª rodada, o Palmeiras, que foi o campeão, tinha 44 pontos e era o 5º colocado exatamente na posição do São Paulo e a mesma pontuação. E o Botafogo tinha 58. Então é possível, o Palmeiras conseguiu essa virada. E em 2009, o Flamengo tinha 43 pontos, era o 6º colocado, o Palmeiras era o líder e o Flamengo conseguiu a virada, tirou uma diferença de 10 pontos. O Palmeiras tinha 53 na época. Então a diferença agora é de 12 pontos, mas é muito difícil falar de títulos porque faltam 11 jogos e o São Paulo teria que vencer 9 dos últimos 11 jogos e ainda torcer para tropeços de Botafogo, de Palmeiras e de Fortaleza, que vem pontuando, diferente do ano passado, quando o Botafogo disparou. Então é um cenário muito difícil falar em título. O treinador tenta levantar a equipe pensando nisso. Final de semana tem esse confronto que vocês já lembraram aí, o clássico contra o Corinthians. O jogo será realizado em Brasília, mas essa é a missão: São Paulo se recuperar desse baque e partir pelo menos para uma classificação à próxima fase da Libertadores. Isso já deixaria o torcedor um pouquinho mais conformado, mas é uma sequência difícil e muito difícil, muito complicado falar em título. Do outro lado, minha visão. Você falou que ia ser um jogaço ontem. Confronto. Já havia são sido, dois bons times, Já né? havia sido no Campeonato Brasileiro, né? Um dos melhores jogos que a gente viu do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa era essa. Mas foi muito num contorno muito semelhante ao que foi o primeiro tempo no Rio, né? De um Botafogo muito intenso, com oportunidades, trocando passe com velocidade, não deixando o São Paulo entender ali a dinâmica de jogo. Segundo tempo, principalmente depois da entrada do Lucas ali ainda na primeira etapa, o Zubeldia teve isso, né? Dele entender que o menino sentiu. Do Luciano, você está dizendo? E entre o Luciano, e aí tem uma melhora significativa do São Paulo. Segundo tempo, o São Paulo melhora demais, consegue ali o gol de empate. O Caleri perdeu mais um gol, debaixo da trave praticamente. Perdeu no Rio de Janeiro, perde outro. Mas foi um jogo, para quem não é torcedor nem de Botafogo nem de São Paulo,
Para quem estava só analisando o jogo, ou para quem estava só assistindo, foi um jogo de bola. É isso. Quem estava nervoso por conta da partida, às vezes vai falar que nada, não foi tenso, não sei o quê, mas o jogo de bola foi muito bom. E aí o gol que o Caleri perdeu, pode perder. Eu acho esse mais fácil ainda do que o outro, né, no Rio. No Rio ele errou o chute que, na verdade, era para ele ter dado uma cabeçada, né? Também o peixinho, né? Era um peixinho ali. Mas a bola não estava nem tão alta, Eu acho que ele nem esperava que a bola fosse passar. A bola quicou e teve um desvio ali no jogo, mas mesmo assim, o Adrielson, né? Quase embaixo da trave. É que assim, do jogo de... o Caleri... esse é o de ontem. Agora é o da ida. Esse é o da ida. Essa bola estava um pouquinho mais difícil. Eu não sei, Abel. Os dois foram muito bem perdidos. O de ontem era mais gol feito. Sim, eu acho que sim. Muito mais que do que o de ontem ele estava quase dentro do gol com a bola. Mas o do Rio, ele entra sozinho. Ó, ele faz a movimentação sozinho, não tem ninguém para desviar a bola, é só ele. O de ontem tinha o Adrielson dando carrinho. Não, mas tinha jogadores do Botafogo fechando. E eu acho que ele pensou que a bola não fosse passar. Não era só ele, era ele e o gol. Né? Era ele e o gol. Quase dentro do gol com a bola, Natália. Sabe quando você acha que a bola não vai passar, que você fica naquela coisa ali, o zagueiro vai cortar... Ele pegou mal na bola, né? Não, pegou. A bola veio alta, ele pegou mal. Ele perdeu os dois gols. Tudo bem que o cara é o 9, é o Caleri, um ídolo, mas seria muito injusto culpar só o Caleri pela eliminação de São Paulo. Não. Passa por muita gente. Passa pelo Lucas. Pelo Rafael. Passa pelo Rafael. Luiz Gustavo, que entregou no lance do primeiro gol do Botafogo. E... a parte coletiva do São Paulo, ontem a gente falava aqui qual seria a melhor estratégia para o São Paulo. Você acertou. Não, mas eu entendia plenamente o William Gomes no jogo de ida no Rio, ali para puxar contra-ataque, mais velocidade, o Luciano não vive grande fase, mas para a volta, por todo o ambiente, por saber que nesses momentos os jogadores com mais cancha, com mais experiência podem fazer a diferença, eu não via muito sentido em continuar com o William Gomes, que é um jogador ainda. Mas o ambiente é ruim pro William Gomes? Não é ruim, Abel. Jogar em casa com a torcida... Acho que o ambiente era bom pro Luciano, né? Mas é um jogador ainda de 18... Todo mundo pediu o garoto, aí colocou o garoto, agora não era pra colocar o garoto? Não, mas aí depende muito das circunstâncias, qual o cenário do jogo. Ontem era um jogo pro São Paulo ter mais a bola, tirando o ímpeto do Botafogo, não jogando de forma mais reativa. Mas até pela necessidade e pela responsabilidade de jogar em casa, precisava de mais gente no meio campo para negociar esse meio com o Botafogo. E quando não se negocia, o Zubeldia viu, o Botafogo vai ter espaço, o Botafogo vai tocar a bola, vai ter... conta, no primeiro tempo tomou espaço em velocidade. Quando ele mexe, não é nem tanto pelo Luciano, que realmente o Luciano não vive a fase mais primorosa, mas só de ter mais um jogador ali preenchendo espaço, brigando, disputando, São Paulo ganhou terreno. Então, pela característica, eu vi que o Luciano fazia mais sentido. Tudo bem que o Zubeldia corrigiu já no primeiro tempo, percebeu essa necessidade e o mérito também. Ressaltar. Mas, do lado do São Paulo, poderia ter esse aspecto de acreditar no Luciano desde o primeiro tempo, desde o começo, mas, na boa, não era uma garantia também que o São Paulo venceria, porque do outro lado tem um time melhor. O Botafogo... o São Paulo não mereceu a classificação porque do outro lado o Botafogo foi melhor. Sim. Muito melhor naquele primeiro tempo, no Newton Santos, em que poderia ter feito uma ampla vantagem se tivesse acertado melhor as finalizações. E quando o São Paulo foi melhor, para mim não criou em profusão como o Botafogo, e até dividindo o jogo em trechos, para mim o Botafogo foi melhor no primeiro tempo da ida, no primeiro tempo da volta, em alguns momentos do segundo tempo. Então foi mais tempo superior que o São Paulo, fez por merecer essa classificação e valeu muito também qualidade. No segundo tempo ontem? Em alguns momentos. Botafogo. Poucos, né? Mas depois que o Tietê entra em campo, o Botafogo recuperou um pouco mais o meio campo, depois no final foi a pressão do São Paulo, ali poderia até ter feito 2-1. Mas analisando como um todo o confronto, para mim o Botafogo foi superior, fez por merecer. E é um time que até o torcedor de São Paulo, quando sai ali aquele 0-0, consegue sobreviver. Deu graças a Deus que foi 0-0, porque foi um massacre o primeiro jogo. Isso não da parte dos jogadores, da comissão técnica, mas da torcida do São Paulo. Havia uma confiança muito grande de que o São Paulo passaria no Morumbi, por tudo que representa, o ambiente que o São Paulo cria, mas
A casca A torcida não joga. Ela ajuda, mas não joga. Não, mas eu tô falando mais do ânimo do torcedor antes do jogo. A gente vai passar. Agora é aqui, né? Agora é aqui. Mas o Botafogo é um time que tem personalidade para jogar fora de casa, mostrou isso ontem. Ao contrário do Fluminense jogando contra o Galo, o Botafogo, desde o primeiro minuto, mostrou pro São Paulo: se vocês não tiverem intensidade, a gente vai matar o jogo. É isso. Se vocês não igualarem aqui na parte física, a gente atropela. E esse é um recado muito importante, porque o São Paulo, mesmo ali no momento que foi melhor, sabia que qualquer vacilo, o Botafogo ia matar o jogo. Era isso que eu ia chegar. O Botafogo é forte no contra-ataque. Contra um time que tem o poderio do Botafogo, você não pode errar. E não pode errar tanto quanto o São Paulo errou. Com o Luiz Gustavo, com uma cobrança muito ruim de pênalti do Lucas, com os erros do Caleri. Atrás e na frente, né, o São Paulo. Exatamente. No mata-mata, você não pode vacilar contra o Botafogo, né? Botafogo. E assim, o Luciano virou bode expiatório por muito tempo desse São Paulo. A torcida estava pegando no pé, a imprensa, nós estávamos pegando no pé. E eu sei que a gente não... Vocês da imprensa estavam pegando no pé. Só que assim, querendo ou não, eu concordo super com o Breler que não dá para apontar o dedo apenas pro Caleri, etc. Mas não pode perder esse tipo de gol. Eu acho super interessante a forma como ele consegue também não se abalar e fazer um belo gol, porque o gol de cabeça foi um golaço. Só que vai para as cobranças de pênalti, aí a mística da Natália... Não, minha não, né? Do futebol. Que aí ele vai bater o pênalti. Fala aí, Natália. Não, o futebol tem muito isso, né? O jogador que faz o gol para levar pro pênalti, quando chega nos pênaltis, perde a cobrança. Já se consagrou uma vez, não vai se consagrar de novo. Então, mas assim, acho que uma questão ali muito mais do quanto esse Botafogo joga a bola, perde intensidade na segunda etapa, vai tentando administrar pelo que fez. Botafogo, talvez, o grande problema do Botafogo... Por que ele tirou o Barbosa? Porque tava com amarelo, né? Porque o Barbosa estava impecável. Né? Eu sou fã dele. Aliás, eu sou fã da dupla de zaga, Bastos e Barbosa. Ele tomou o cartão... Os dois jogam muito. Ele não estava deixando o Caleri respirar. Agora... Aí tirou o Barbosa, é uma coisa... Apesar que era o Bastos que estava ali, né? É mais baixo, mas ele é mais baixo. Mas é uma coisa que o Arthur Jorge tem que conversar com o Barbosa, porque ele tomou cartão por reclamação. Do pênalti, né? Se ele não toma cartão por reclamação, ele ia no jogo até o final. Ele é um zagueiro impecável. Agora, o cara tá amarelado. Técnico, né? Segundo tempo, o São Paulo em cima, apertando, gerando jogo. Qualquer coisa que ele fizesse ali podia gerar o segundo amarelo. Eu concordo super com a Natália que o Barbosa tem que se ligar mais com essas questões de cartão por reclamação. Né? Mas assim, não existe esse pênalti marcado também. Jogadores brasileiros, em geral... não foi pênalti, eu entendo, mas depois que foi dado, não adianta você ficar enchendo o saco do juiz. Porque ele toma amarelo depois que já foi marcado, né? Aí é pior ainda. Abrindo o leque, você foi bem de lembrar do Barbosa, que tem que tomar cuidado. Os jogadores brasileiros estão acostumados com a arbitragem no Brasil, sim, que permite que o jogador, falar o português claro, fique enchendo o saco do juiz o jogo inteiro. Verdade. Aí vem juiz argentino, uruguaio na Libertadores, não quer nem que chegue perto. O cara vai pro VAR, agora é tanto jogo que eu até confundo, não sei se foi no VAR, no jogo do Fluminense ou do São Paulo, que o juiz foi pro VAR, os caras quiseram chegar perto e falou assim... Foi no próprio jogo do São Paulo. Foi no São Paulo, né? Foi no do pênalti. Ele falou assim, comissão técnica, jogadores, sai todo mundo, não enche o saco. Verdade. Assim, aqui, o cara vai pro VAR, se bobear, os caras estão na frente dele, ele não consegue olhar a tela. Mas durante o jogo... Chatice, tem que dar cartão mesmo. As faltas também, o jogo da Libertadores, mas é muita pancadaria, mas é um jogo mais corrido. Não é qualquer faltinha que vai marcar, não é encontrão ombro no ombro que o cara vai marcar, não é qualquer falta. Ontem, pra mim, teve um erro que é a questão do pênalti. Eu ia perguntar, então vamos lá, votação rápida. Pra você foi pênalti? Não. Não tem imagem clara, tá um Tech Pix ali. Como é que é? Não dá pra entender nada, tá em VGA. Foi pênalti, Breler? Não achei pênalti, mas hoje pro torcedor do Botafogo isso daí é indiferente. Virou passado. Não, mas é só pra... Por isso que eu falei, votação rápida. Claro, mas pra mim não foi pênalti. Pra mim é um escárnio marcar esse pênalti. Eu também não vi pênalti. Pra mim não tem pênalti nenhum nisso. Nem os São Paulinos entenderam. Ninguém o que pediu. Aconteceu. Não, ninguém entendeu o que aconteceu. Olha lá, eles estão lamentando que não fizeram o gol. Perdida, é? Aí vai a galera. Ó, o Rafinha sempre tá ali, né? Supervisores de VAR. Ó, o delegado falou, pode sair fora todo mundo. É que assim, o que Olha lá. Sai daqui, não enche o saco. Essa é a imagem que você falou. Agora, o que os São Paulinos alegam pra defender a marcação do pênalti é que com o desvio do Bastos, a bola que iria sobrar pro Luiz Gustavo não sobra. Mas mesmo assim, ele estava colado
no atacante do São costas, Paulo. né? De costas. Eu sou muito contra quando marca um pênalti com um jogador de costas, assim, não tem jeito. E falando um pouco da cobrança... Quem é que pula sem fazer... Sem alavanca, né? Não tem como. É a impulsão. Mas, gente, se o Lucas faz esse gol de onde pênalti... tem aí, claro, perfeito... Não tem uma câmera do gol? Não tem isso? Não. Tanto que, quando começa a análise na nossa transmissão, acham que o lance é no Luiz Henrique, na cabeça do Luiz Henrique, era em relação ao Bastos. E agora, falando da cobrança, não pode, né? Se o São Paulo, o Si, né? Que a gente falou o Si. O tal do Si. São Paulo vai pro intervalo 1-1, olha, eu não sei se o resultado seria igual. E o Lucas... Só depois que eu fui ver que a bola bateu no travesseiro. Ela deu uma resvalada. Na hora, quando eu vi, me parecia que ela foi tão pra cima a bola... Né? Eu achei que o Lucas, ele se recupera no segundo tempo. Jogou bem. Faz uma boa atuação. Segundo mas tempo. No total... Ele jogou bem pra caramba. No total, eu acho que assim, foi pouco. Para um cara como o Lucas, ele melhora no segundo tempo, mas assim, se a gente for fazer uma comparação com quem está do outro lado, o Almada foi muito mais decisivo. Mas muito mais decisivo que o Lucas. E tem uma coisa, né? Olha a trajetória do Botafogo na Libertadores... tem um roteiro de time campeão. Verdade. Porque faz tanto tempo que a gente se esquece. Mas o Botafogo começou na fase prévia, Sim. ali o Júnior Santos brilhando. E não começou bem a fase prévia. Com dois confrontos, um com o Bragantino e outro eu não me lembro. E com a Aurora. Com a Aurora. Que é quando o Júnior Santos já vira artilheiro da Libertadores. E aí, Júnior Furacão Santos. E nesse momento, ninguém confiava no Botafogo, porque o Thiago Nunes é demitido, ele começa... Eu acho que a primeira coisa que o Zubeldia deve fazer é mudar esse time do São Paulo, porque ontem a primeira coisa que ficou bem claro é que quando o São Paulo quer, ele joga contra qualquer time. Quando o São Paulo não é covarde. Ontem, quando o São Paulo quis atacar o Botafogo, o São Paulo atacou. Quando o Zubeldia fez mudanças para atacar o Botafogo, ele conseguiu. Quando o Zubeldia fez mudanças para encurralar o Botafogo, ele conseguiu. Jogadores como Rafinha, que já está aposentado, como Luiz Gustavo, que também já passou do tempo, e assim, o Luiz Gustavo teve bons momentos, mas ele não aguenta uma sequência de jogos, isso é claro. Ainda mais um jogo como o de ontem, um jogo muito duro, muito físico, ele não dá conta. Ontem ele teve um erro bizonho de domínio de bola. Um erro de domínio de bola. De que adianta você trazer jogadores como o Santilongo, forte, novo, com força, com vontade de jogar e não relacionar ele? De que adianta você trazer o Jamal Lewis, jogador de Europa, acostumado a marcar os melhores jogadores ali da Premier League, é tão coroada e tão aclamada a Premier League, e se você coloca o Wellington, que faz um drible e erra um passe, não acerta o cruzamento, ganha a jogada e erra o passe em seguida. Sabe? Não faz sentido. O Rafinha não dá conta mais de jogar. Coloca o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, a título de comparação, o Igor Vinícius passou o início da temporada toda lesionado, vocês lembram? E o Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano na temporada. O Igor Vinícius, se eu não me engano, ele tem 5 assistências na temporada. Por quê? Porque ele apoia. Isso quer dizer que o Igor Vinícius é um primor de lateral? Não, o Igor Vinícius não é um primor de lateral. Mas, você ontem estava claro que todas as jogadas de ataque do São Paulo passavam pelo pé do Lucas. Todas as boas jogadas, por mais que o Lucas não esteja no bom momento, e eu entendo, e aqui eu não tô passando pano para isso, mas não tem como fugir. Todas as jogadas de perigo do São Paulo, com exceção do gol, passaram pelo pé do Lucas. A jogada do gol que o Caleri termina, que o Caleri erra, começa com o Lucas driblando de fora para dentro, virando essa bola no Luiz Gustavo, que girou no Luciano e acabou no Caleri. O gol a defesa do John saiu de uma jogada individual do Lucas. Todas as boas jogadas do São Paulo saem do pé do Lucas. O pênalti saiu de uma cabeçada do Lucas que ia pro gol. Aquela cabeçada, se o cara não coloca o braço, ela ia em direção ao gol. Então, assim, quase todas as jogadas do São Paulo saem do pé do Lucas. Por isso que mesmo ele estando mal, ele não sai do time. Porque ele cria alguma coisa. Ontem o Zubeldia foi muito corajoso quando ele começou a colocar o time totalmente para frente. Ontem o Zubeldia foi muito corajoso também quando ele tirou o William já no primeiro tempo e colocou o Luciano. A gente tem que dar esse mérito para ele. Mas eu não sei por que o São Paulo não jogou... Tem um mérito do Botafogo também, mas por que o São Paulo não jogou daquele jeito desde o início da partida, né?
início da partida o São Paulo ficou, mas também porque não tinha, a gente tem que entender que não tinha o Luciano ali, o William Gomes não estava recebendo bola. Então talvez o Zubeldia tenha escalado errado, por mais que a escalação que ele entrou ontem foi a escalação que nós, torcedores de São Paulo, tanto queríamos. Então assim, pra mim tem que começar a ter uma renovação nesse time, tem que começar a ter uma reformulação. O São Paulo pra mim precisa pensar em um goleiro, porque o Rafael ontem a gente viu que ele falhou no gol. Pra mim ele falhou no gol, aquela bola é totalmente encaixável. O goleiro que não pega um pênalti, ele não acertou um canto. O Rafael não acertou um canto na cobrança de pênalti. Pra mim, o São Paulo precisa urgentemente de uma reformulação. O Santilongo precisa entrar. Talvez o Marcos Antônio, por mais que o Badilha esteja bem, mas o Marcos Antônio também é um jogador a se pensar. O Jamal Lewis precisa entrar nesse time. O São Paulo tem um elenco ou um time que é capaz de bater de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro. E o São Paulo mostrou isso ontem, mas agora precisa que o Zubeldia faça por onde. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Inscreva no canal, hoje tem muitos vídeos sobre a desclassificação do São Paulo e muito sobre o futuro do São Paulo para essa temporada. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.